Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo Global Fert. Eu sou o Lucas Curti e hoje eu tenho a honra de estar na presença do senhor Antonino Gomes, formado em Ciências Contábeis, Análise de Sistemas, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, possui especializações na área de gestão e grande experiência trabalhando junto ao setor portuário e logística. Hoje, diretor executivo da Associação dos Misturadores de Adubos do Brasil, AMA Brasil. Senhor Antonino, é uma honra ter o senhor aqui com a gente. Obrigado a você, Lucas, obrigado aos ouvintes. Espero poder atender aí as expectativas de todos com relação ao mercado, com relação a uma visão da AMA Brasil, né, e de seus associados, e suplantar aí as expectativas de toda a cadeia, todo o setor aí que é importante para o agronegócio, seja ele brasileiro ou internacional, né? Porque a gente fala sobre alimento, né? A segurança alimentar que está em voga ultimamente, né? E segurança alimentar, ele passa de certo modo pelo fertilizante, pelo adubo, pelo defensivo, semente bem qualificada, tudo isso, né? Com E a certeza. tecnologia. Então, é um prazer estar falando com vocês aí, e nesse momento aí que o agronegócio está passando por uma transformação tecnológica também, né? Sim, Porque hoje é utilizado até drones aí para fazer acompanhamento da safra. exato. Bom, senhor Antônio, então, para iniciar nosso bate-papo aqui, como o senhor já começou dando uma palhinha, eu acho que é importante a gente contextualizar, né, para todo mundo que está assistindo, como foi o ano de 2022 para o nosso setor, né? Considerando aí que a gente tem uma grande dependência externa ainda no abastecimento de suprimentos e estamos vindo de vários períodos de incerteza, né? Como as empresas misturadoras de adubo têm passado por esse período e quais as estratégias que foram adotadas em 2022 para tentar amortecer um pouco os impactos que a gente teve? Ok. Nós somos, como você bem falou, nós estamos passando por vários momentos de incerteza. Esses momentos de incerteza começou aí com a pandemia. Então, com relação ao agronegócio, e eu tenho muito orgulho de estar falando isso, o agronegócio ele não parou. Os portos não pararam, os transportes não pararam, o suprimento para o agricultor não parou, né? E alcançamos aí recordes de safra ano a ano, né? Então, isso aí é muito importante destacar, porque não só o ano de 22 que a gente vai comentar, mas os anos anteriores também foi um desafio enorme, né? Com toda uma pandemia e o setor rodando normalmente, né, para suprir as necessidades não só do Brasil, como a necessidade de contratos mundiais aí, de commodities, de exportação e suprimento internacional, né, de proteína, seja ela através da soja, milho, carne, frango, suíno, toda essa cadeia aí, ela não parou durante a pandemia. Com relação a 2022, existe aí um hiato, né? Um hiato de passagem de ano. Todo mundo festejou a passagem de ano com maior tranquilidade, maior felicidade, cheio de expectativas para o ano que estava entrando. E, de repente, em fevereiro, final de fevereiro, início de março, tivemos aí a Rússia invadindo a Ucrânia e com o discurso que essa guerra seria de uma semana apenas, né? Discurso feito pelo Putin à época, né? Mas aí a gente está desenrolando aí há mais de um ano dessa guerra, né? O que ocorreu nesse momento da guerra foi o quê? Cerceamento de exportações de produtos, né? Até mesmo fertilizantes e, além de fertilizantes, até produtos agrícolas da Ucrânia, né? Que é um grande produtor também de grãos, né? Então, teve aí a nossa, assim, uma quebra de paradigma de tudo bem para tudo que não se esperava que acontecesse. Uma guerra que, de maneira bem simplista para se falar, bem objetiva, é uma guerra mundial, né? Porque são apenas dois países, mas dois países que estão degladiando em seus territórios, mas afetando o mundo inteiro. Então, afetou o suprimento de cloreto de potássio para o Brasil,
afetou exportação de grãos da Ucrânia, afetou cerceamento de portos, seja da Ucrânia, seja da Rússia, né? Então, houve uma nova remodelação do mundo, né, com relação ao meio social, tá certo? A relação social. Mas a relação social, e diferentemente da pandemia, que também foi uma relação social afetada, né, que nós tivemos que ficar em lockdown, todo mundo dentro de casa, todo mundo fechadinho dentro de casa, essa pandemia, esse fato ocorrido em 2022, ele trouxe aí uma reformulação nos relacionamentos sociais em função de que existia um país pequeno, chamado Ucrânia, grande produtor de cloreto, grande produtor de cereais, assim como a Rússia, grande produtor de NPK, aí diga-se aí o N, o P e o K também, individualmente, a Rússia, né, todos eles, mas que ali eles tiveram aí momentos ali, não se exporta nada e não se importa nada, portos fechados. Então, passamos aí por uma elevação de preços praticamente assustadores, né? Preços aí de 350, US$ 400 a tonelada de cloreto, por exemplo, batendo a US$ 1.200, né? Então, isso aconteceu não num determinado tempo para que isso se ajustasse ao mercado. Aconteceu de hoje para amanhã, ou seja, da noite para o dia, né? Então, da noite para o dia, desculpa, o misturador brasileiro, o mercado do suprimento de fertilizante brasileiro sofreu muito com relação ao descasamento, né? O deslocamento do preço, né, das commodities de fertilizantes, seja era o N, P e o K, tanto o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Além disso, nós tivemos aí também as expectativas, né? A Rússia não vai fornecer gás para a Alemanha no inverno, não vai fornecer gás para a Ucrânia no inverno, né? O pessoal vai morrer de frio. Então, é outra tática também de guerra ou de guerrilha, que seja, né? Mas vamos tentar fechar aí todos os suprimentos aí dos países que estavam dando apoio à Ucrânia. E aí nós tivemos manutenção do preço da ureia, que praticamente a origem dela é gás, né? O preço disparou também, né? Então, a gente não está falando, não é de um problema econômico em 22, um problema de guerra, né? De 22, mas um problema que começou 22, nos primeiros 30 dias, relativamente tranquilo, e depois de 30 dias, depois de janeiro, ou depois do carnaval, como o brasileiro costuma falar, que as coisas só acontecem depois do carnaval, né? Então, depois do carnaval, veio uma catástrofe aí para todo mundo, né? Seja para o agricultor, seja para o misturador, seja para a logística brasileira, né? Então, na minha percepção, o ano de 22, a gente sofreu muito mais do que na época da pandemia. A pandemia, a gente sofreu restrição em função de tempo de viagem, por exemplo. O motorista, ele pegou Covid, ficou isolado 10, 15 dias com o produto em cima da carreta, né? Então, ele entregou esse produto 10, 15 dias depois. Uhum. Agora, já em 22, não ocorreu esse lapso de 10, 20 dias depois de atraso em função de uma doença, mas ocorreu esse lapso até em função de corrida para saber se teria ou não suprimento. Um grande desafio aí o governo federal. O governo federal vinha com a pergunta, a antiga ministra Tereza Cristina, atual senadora no Brasil, né? Ela comentava, não, nós temos fertilizantes para atender a agricultura, nós temos fertilizantes para chegar ao final do ano, nós temos fertilizantes para alcançar a produtividade necessária. E, naturalmente, as coisas foram acontecendo e depois do meio do ano, foram se arrefecendo, né? Uhum. Então, foi diminuindo aí a pressão, diminuindo aí as incertezas, né? E transformando as incertezas em uma nova maneira de trabalhar, uma nova maneira de estar olhando o mercado, né? Então, nós tivemos aí empresas no início do ano que, por receio,
fizeram grandes compras, em função disso, tiveram aí grandes custos para repassar para o cliente, né? E a partir de julho, agosto do ano passado, esses preços foram arrefecendo e foram diminuindo, né? Mas foram diminuindo numa taxa bem acelerada também. Então, o que aconteceu? O produtor cotava hoje, esperando amanhã baixar, né? Então, eu falei assim, quanto está custando hoje? 100. Mas amanhã vai custar 98. Vou esperar. Aí chegava nos 98, quanto está custando? 98. Ah, não, vou esperar, vai baixar mais. Hum. Então, esse ano de 22 foi em cima dessas incertezas. Uma alta expressiva, né? Os misturadores procurando fazer um estoque para distribuir e os agricultores tentando se resguardar da melhor forma possível, né? E posteriormente disso, no segundo semestre, a gente viu ali o agricultor passando por uma fase de adequação, né, dos preços que estavam altos para os preços caindo, e isso diretamente afetou as empresas, né? Quem estava com estoque elevado teve um cenário aí para agilizar a sua comercialização, e quem estava com estoque da mão para a boca, que a gente chama, né? Ou seja, o estoque bem reduzido, né? Foi administrando isso com o passar do ano, né? O, um, um cenário que cabe mencionar é com relação ao cloreto, né? O cloreto, por exemplo, a gente chegou em junho, julho, a gente tinha a perspectiva e o cenário da folga de cloreto para os 3, 4 primeiros meses de 23, de tanto cloreto que foi Cloreto. importado e tanto cloreto que chegou no Brasil e ficou armazenado em navios, né? Para distribuição. Então, nós chegamos aí em 2023, até por curiosidade, janeiro e fevereiro, nós importamos 600 mil toneladas a menos de cloreto e atendemos o mercado, né? E o mercado foi 6% a mais do que em relação ao ano passado. Então, anota-se aí que a gente realmente, a estratégia feita foi uma estratégia, infelizmente, do momento que teria que ter sido tomada, foi uma decisão correta, a gente não pode analisar a questão de decisão, porque a decisão é correta naquele momento, né? Que pode ser depois, pô, mas eu não devia ter feito aquilo. Mas aquele momento era a melhor decisão, é a melhor postura a ser feita. Então, foi isso que o agricultor, o misturador fez. Ele importou produto para suprir o mercado brasileiro, ele arriscou com os estoques dele, né? E colocou a empresa dele para atender o mercado. Assim como na época da Covid, ele rodou atendendo o mercado, com milhões de toneladas distribuídas. E em 2022, ele atendeu o mercado também, mais restrito em função dos preços, que o agricultor ficou mais arredio, né? Mas, de qualquer forma, o mercado rodou, né? O mercado rodou e o misturador conseguiu entregar ali o que ele comprometeu a entregar para o mercado para o melhor desempenho da agricultura. Bacana. Bom, senhor Antônio, o senhor, acho que melhor do que qualquer um já fez esse panorama geral, né? Mas a gente abordando assim um pouquinho mais especificadamente, a gente, como o senhor bem colocou, a gente tem essa dependência, né, de Rússia, até um pouco não, né? Tem-se também a dependência de China, Canadá, e que vem se refletindo no início da cadeia de fertilizantes que vão vir aqui para o Brasil, né? Aí, comentando mais pontualmente sobre a parte de logística internacional. Queria saber as problemáticas que a gente teve na logística internacional e até mesmo nacional devido a essa dependência desses países. A logística internacional, ô Lucas, ela não teve grandes problemas. Teve grandes Uhum, problemas o seguinte: na expectativa de que o Brasil teve uma distribuição de fertilizantes no ano anterior, de 21, na faixa de 45 milhões e 700, vamos arredondar para 46 milhões, a uhum, expectativa era que em 2023, 2022 houvesse um aumento, né? sim, Então, você trabalha com um aumento, né? Então, o que que ocorreu? A gente estava saindo de uma pandemia, né? A realidade foi essa, em 2022, a gente já estava saindo da pandemia e entrando numa vida normal de logística, de suprimento, né? Os grandes players de mercado que estão sediados aí, como você bem falou, na Rússia, Canadá, China, Ucrânia, até mesmo Alemanha, né? sim.
você tem aí grandes produtores, esses produtores, eles não foram afetados diretamente, pelo contrário, eles tiveram um ano, assim, digamos assim, um ano que para se comemorar, né? Uhum. Nós tivemos lucros de empresas internacionais aí na faixa de bilhões de dólares, Ah, né, no trimestre, né? Então, eles tiveram tudo para comemorar. Este ano já está um pouco mais diferente, né? Porque os preços caíram, as margens caíram. Mas em termos de logística internacional, nós não tivemos grandes problemas, até mesmo porque se considerar que o suprimento foi feito e o mercado foi atendido dentro da necessidade dele, nós não tivemos problema. O uhum. maior problema que teve, e aí aquele negócio assim, de questão de planejamento ou vislumbrar a questão de mercado, né? Nós saímos do mercado de 46 milhões em 2021 e entramos no mercado para 2022. Então, a base que todo o mercado tinha era 46 milhões, né? Ninguém esperava que fosse, hipoteticamente, menos do que 46 milhões de toneladas, tá certo? Uhum. Então, o que que o pessoal, os fornecedores fizeram? Eles fizeram grandes campanhas de embarque de navios para o Brasil, né? Navios esses que ficaram fundeados até abertura de espaço nos armazéns para que fossem descarregados. Então, nós tivemos aí um ano que foi aumento de demurges. Então, nós tivemos demurges aí bem expressivas, de um ano de 2021 para 2022, tá certo? E isso Uhum. acarretou aí aumento de custo no fertilizante, além do preço ser mais alto, né? Mas com relação à logística que você está comentando, eu parto do pressuposto do seguinte: o Brasil hoje, distribuindo entre Arco Norte e Arco Sul, né, que é um paralelo que a gente tem imaginário, que é o paralelo 16, né, o que foi desenvolvido lá no hemisfério norte, com relação a descarregamento de navio nos portos de lá, foram valores expressivos, né? Então, eu tenho até uns números que posso colocar. Então, ó, no Brasil, em 2009, nós importamos 11 milhões de toneladas. Certo. Em 2022, ou seja, 11 anos depois, nós importamos 34 milhões de toneladas, tá? 23 milhões a mais, um crescimento de 9,2% ao ano. No Arco Norte, né, ele importou, em 2009, 1,3 milhão de toneladas, tá? E representou 11% da importação. Em 2022, ele importou 7,6 milhões de toneladas, representando 22,1% da importação, ou seja, dobrou a Uhum. capacidade de entrega, de recebimento nos portos Sim. do Arco Norte. Isso representou uma importação de 14,6% a mais, ano a ano, tá? No Arco Sul, que tem toda a sua importância, o Porto de Paranaguá, o Porto de Santos, São Francisco, Rio Grande, né? Apesar de ter um volume expressivo de exportação, que foi de 9 milhões em 2009 e 26 milhões,8 em 2022, né? Teve um crescimento de 8,1% ao ano, ou seja, praticamente 6% a menos do que o crescimento do Arco Norte, Sim. né? E o Arco Norte ele está bem preparado para não só para importar, como para suprir também, né? As Uhum. entregas, para você ter ideia, o ano de 2009, nós entregamos no Brasil 22,5 milhões de toneladas. E em 21, como nós comentamos, ele teve uma queda, né? Ele foi de 46 para 41,1 milhões de toneladas, mas de qualquer forma teve um crescimento ao ano de 4,7%, tá? No Arco Norte, foram entregues fertilizantes de 2009, 6,4 milhões, 28,7%. Em 2022, foram entregues no Arco Norte 16,3 milhões de toneladas, 39,7%. Ou seja, 7,5% de crescimento ao ano, né? Enquanto o Brasil cresceu 4,7%,
o Arco Norte em entrega cresceu 7,5%. E o Arco Sul, que nós estamos falando, que é a base Uhum. do paralelo 16, né? Ele teve uma queda, né? Ele saiu de 16,7 milhões para 24,8 milhões, o que representa percentualmente, tá? 60,3%. E o Arco Norte, que representou 39%. Ou seja, saiu de 28,7% para 40%, Uhum. né? E o Arco Sul saiu de 72% para 60%, 60. ou seja, caiu 12% aí a distribuição de fertilizantes no Arco Sul. Então, Uhum. assim, em matéria de logística, a gente observa que o Brasil, ele, apesar de ter dimensões continentais, ele, ele consegue procurar soluções adequadas ao ambiente dele, né? Sim. Este ano mesmo, nós estamos comemorando aí, ano passado tivemos a oportunidade de ter a ligação de Rio Verde a Santos pela Rumo estabelecido, que é o terminal, aliás, o eixo da Norte-Sul ferroviário, né? E agora também temos também, iniciou o ano passado, e esse ano já está bem mais consolidado, né? É o transporte do Porto de Itaqui até o Palmeirante, né? Já Tá. estamos comemorando aí 100 mil toneladas transportadas do Porto de Itaqui a Palmeirante por ferrovia. Então, a gente pode ver aí que a gente está conseguindo melhorar custos, né, de Sim. distribuição, conseguimos atender o mercado e conseguimos aí, apesar de todos os impostos e tributos que o Brasil tem, que carrega, né, a gente conseguiu aí fazer aí com que o custo do fertilizante, pelo menos no transporte da matéria-prima, fosse um pouco amenizado com relação aos transportes ferroviários. Nós Legal. consideramos Muito, a muito Norte-Sul. interessante os dados, realmente, Antonino. É. E aí agora a gente casando um pouquinho disso, né, com essa parte de importação, com o que o senhor trouxe na primeira pergunta, eu queria saber do senhor, falando agora da taxação, né, sobre a taxação das exportações russas, já se tem um levantamento de quanto isso afetou, de quanto isso influenciou as importações brasileiras? Nós não temos esse levantamento, até mesmo porque a taxação russa ela ocorreu em meados do ano passado, né? Uhum. Mas foi uma sucessão de, de fatos, né? Sim. Veio a taxação russa para praticamente cobrir custos da guerra, né? Pelo menos Sim. a percepção que nós temos é essa. Veio essa taxação para que fosse coberto os custos da guerra, mas em compensação, o que houve? Houve outros players de mercado que suportaram e deram suprimento ao Brasil, né? Que Uhum. não tiveram taxação. Então, teve a China que aumentou, teve a Bielorrússia, que é um grande produtor de cloreto, é um grande fornecedor de cloreto para o Brasil, diminuiu, veio mais cloreto lá do Canadá, tá certo? Sim. Então, houve essas, digamos assim, essas alternativas para você fazer um preço médio que não tivesse tanto impacto, mas nós não temos esse levantamento para Não, entendi. afirmar isso. Isso é uma sensibilidade que nós temos, tá? Entendi. Bacana. E aí, saber agora do senhor quais as tendências em inovação que a AMA tem observado para fertilizantes. A tendência em inovação para fertilizante, o fertilizante mineral, né, ele é praticamente uma commodity, ele não tem Sim. muito assim, muito o que se inventar, né? Uhum. A gente parte aí de um negócio bem interessante que o nitrogênio, que é um elemento bem importante para a planta, ele foi desenvolvido no início do século XX, de 1900, né? Ele foi desenvolvido e descoberta a amônia, e ele foi utilizado, por incrível que pareça, isso aí foi um documentário que eu assisti, então eu estou apenas replicando aqui o que eu vi no documentário, né? Uhum. Ele foi utilizado no primeiro momento como uma guerra química, né? Então, Sim. a amônia, a gente sabe que a amônia é danosa para a saúde humana, né? Então, a pessoa usou nesse primeiro momento para uma guerra química. No entanto, ele Sim. descobriu que com o nitrogênio ele conseguiria melhores taxas de produtividade, né? Uhum. Associado depois veio o fósforo, veio o cloreto,
né? E hoje nós temos um NPK que ele é de alta relevância e alta tecnologia com relação à distribuição e à aplicação dele, né? Quando a gente fala aplicação, você tem aplicação direta, há 10, 15 anos atrás, você falava de ureia, não tinha ureia encapsulada, a ureia você colocava no campo, a ureia ela se desfazia por causa da química dela, né? Porque Uhum, ela é higroscópica, né? sim. Então ela simplesmente ela derretia, né? Entupindo até máquinas para distribuição, para aplicação no solo. Hoje em dia não, hoje em dia digamos assim, esses gargalos foram vencidos, né? E a gente está passando hoje por uma tecnologia muito mais de campo do que do fertilizante em si, né? Nós temos Ah, fertilizante mineral, fertilizante organo-mineral, orgânico, todos esses fertilizantes que o Brasil detém, né? E estão crescendo. Mas o grande fertilizante, a grande distribuição, passa pelo mineral. E o mineral hoje, ele é aplicado na taxa correta, no lugar correto, no momento certo. Então, quando você faz uma plantação e vai fazer uma cobertura, qualquer coisa nesse sentido, você está monitorado por um GPS de alta tecnologia, você está monitorado agora, como eu falei no início, com drones, né? drones. Então, você tem até drones hoje e tem um valor expressivo no mercado de compra, né? Que Sim, ele faz a aplicação do defensivo na agricultura, sem ter necessariamente que a máquina entrar e causar algum dano na plantação, né? Então, você tem isso para fertilizantes líquidos, você tem isso para aplicação de fertilizantes em sólidos, né? Mineral sólido, né? Então, hoje em dia, a tecnologia ela está passando muito, a transformação muito em função do equipamento que é utilizado na fazenda, né? Hoje, para você ter uma produtividade representativa na fazenda, você não pode deixar a tecnologia, né, de lado, né? sim, Porque o fertilizante ele alcança a maior eficiência dele quando ele é melhor aplicado. sim, com Então é certeza. isso que tem acontecido. Não, perfeito. Bom, senhor Antonini, para já ir finalizando o nosso bate-papo, né, diante de tudo isso que a gente passou nos últimos anos, como o senhor bem trouxe, agora aí já passado o período de pandemia, né, mas ainda recém comemorando, se assim pode se dizer, né, um ano da guerra Rússia e Ucrânia, queria saber o que os misturadores esperam agora para esse ano de 23, né, e previsões para o ano de 24, apesar da gente estar aí em períodos que previsões é meio difícil de se acertar, né? É, infelizmente, né, o Brasil é associado seja a pandemia, seja a guerra, né, e como eu mencionei e volto a mencionar e enfatizar, não é uma guerra local, não é uma guerra mundial, Sim. porque quando mexe com alimentos, se você tem a interrupção de alimento, por exemplo, para a China, você tem a China entrando na guerra, né? Então eu vejo isso como uma guerra mundial, né? Mas que torço para que seja o mais rápido possível solucionado. Para a gente fazer uma previsão para 23, eu confesso a você que eu já escutei vários números, tá? Eu escutei número de 44 milhões, 43 milhões, 42 de toneladas distribuídas, né? O que ocorre é que a gente agora, diferentemente do cenário que nós passamos em 22, de alta expressiva, nós estamos Uhum. agora passando para uma baixa expressiva, tá certo? Tivemos aí, infelizmente, em função dos custos nacionais, nós tivemos um grande fabricante de ureia que ele adquiriu os ativos da Petrobras, né, de ureia, que foi a Proquigel Unigel, né? Uhum. Ela agora interrompeu a produção dela de nitrogênio em função do custo do gás, né? Então, você vê assim, o Brasil ele carece muito dessa infraestrutura, né, que é uma infraestrutura aí é muito mais, teria que ser um plano, digamos assim, um plano de Estado e não um plano de governo, né, Uhum. para que pudesse alcançar taxas melhores de produção e produtividade nacional com relação ao produto mineral, né? Então, quando você recebe o impacto, por exemplo, de
uma empresa que ela torceu pelo Brasil, acreditou no Brasil, recuperou fábricas que estavam há 1 ano, 2 anos paradas, né? Sim. Colocou a fábrica em marcha, né? Dentro do cenário que tinha o ano passado, com uma lucratividade da ureia muito boa, né? Se depara agora que o custo da ureia não paga o preço da ureia na distribuição nacional, ela simplesmente noticia que vai parar, suspender a produção de ureia no Brasil. Então, assim, a gente vê isso com muita tristeza, né? Porque a gente já é dependente do suprimento internacional, isso Uhum. já é fato, infelizmente. Por mais que a gente produza no Brasil, nós temos aí o projeto de Autazes, que na primeira fase comenta em produzir 1,5 milhão, 2 milhões de toneladas por ano, né? Nós temos a necessidade do Brasil anual é de 13 milhões, 12 milhões de toneladas por ano. Então, estamos longe ainda, e é uma realidade do Brasil, é o seguinte, nós não teremos uma independência de importação a curto prazo. Então, num cenário de 23, você vê que no cenário de 23, não estou nem conseguindo te colocar como é que a gente fecharia o ano, né? Sim, A gente não está conseguindo desenhar aí o ano, sim. tá certo? Porque o agricultor ainda está com aquele negócio na cabeça, ele está com um trauma, né? Preço baixando. E outra coisa também, nos últimos dias, né, nos últimos 20, 30 dias, nós temos outros fatores. O fertilizante caindo, a, a commodity, soja, caindo também, né? Caindo a patamar de R$ 120 a saca, né? Uhum. E temos aí o dólar caindo. Então, Sim. nós temos uma confluência de três fatores, que três fatores, eles simplesmente são fatores vertentes para uma coisa só, que é a agricultura, o agronegócio. Então, Uhum. se o fertilizante está caindo, eu não vou comprar e vou guardar. Pensamento do agricultor. Sim. Se a soja está caindo na Bolsa de Chicago, eu vou estocar, vou guardar. Ah, mas eu estou colhendo milho. Não, eu guardo assim mesmo e vou apostar, como se fosse uma bolsa de valores, vou apostar que o preço vai voltar, Uhum. né? E tem o dólar que está caindo, que ninguém no Brasil, mesmo com a troca do governo, não esperava que o dólar saísse de 5,20, 5,10 para 4,90. 4,90. Sim. Verdade? Então, assim, a gente está com uma sucessão de incertezas para poder colocar um cenário positivo, digamos assim, eu não vou nem colocar um cenário positivo, mas um cenário mais harmonioso para que Uhum. se tome decisões de médio e longo prazo, tá Ah, certo? As decisões hoje praticamente elas estão sendo tomadas a curto prazo, né? Olhando esses fatores que eu acabei de mencionar. Porque certo. se você colocar a médio e longo prazo, você não tem um cenário traçado, né, que seja cômodo para você tomar uma decisão. E nós temos aí uma incerteza ainda com relação ao agronegócio, né? Porque nós tivemos mudança de governo, né? Nós estamos se adaptando ao novo governo, né? Que foi empossado em janeiro, né? Uhum. E dependemos também de algumas decisões governamentais, né? Então, a gente tem vários fatores que estão interferindo aí na projeção de um cenário para 2023, né? Certo. Então, 2024, eu espero que seja um ano sem guerra, tá Uhum. certo? Um ano consolidado, mais estável, para a gente poder programar aí um cenário de médio e longo prazo. Mas eu não me arriscaria nem a afirmar alguma coisa com relação a 23. Eu Tá certo. prefiro, eu prefiro ficar mais conservador. É isso. Mas que assim seja, que tenhamos um ano mais harmonioso, tanto em 23 Isso, quanto em 24. com certeza. Senhor Antonino, eu, em nome de todo o Global Fert, eu quero agradecer mais uma vez imensamente a sua disponibilidade e por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Ok. Muito Né? obrigado. Obrigado a você, obrigado aos telespectadores que serão agraciados aí com a nossa mensagem, né? Sim, E espero que todos tenham aí energia e esperança para um mundo melhor, né? com E certeza. sem guerra, se Deus quiser. Amém. Amém. Obrigadão, senhor Antonino. Até uma próxima. Obrigado. Até uma próxima. Obrigado.